Caso perguntassem o que os leprosos, os judeus e os homossexuais têm em comum, o que você responderia? Pense um pouco a respeito. É possível que você esteja cogitando. Bom, são pessoas que foram alvo de preconceito por suas condições, em tempos e lugares específicos. E sim, você está correto. Os leprosos foram perseguidos em função de uma doença contagiosa. Os judeus por uma questão étnica e religiosa. E os homossexuais por se relacionarem com pessoas do mesmo sexo. As três situações não dependem da escolha individual. Afinal, ninguém escolhe contrair hanseníase. Da mesma forma que ninguém escolhe nascer em uma família judaica e ninguém, no limite, escolhe se sentir atraído por pessoas do mesmo sexo. Seu raciocínio está correto, mas há algo mais, muito mais ardiloso e sombrio que une esses três grupos. O historiador Carlo Ginzburg, no livro História Noturna, relata uma série de crônicas medievais que alertavam sobre uma hipotética articulação dos leprosos para dominar o mundo. Ele cita, por exemplo, um texto anônimo que dizia que alguns doentes confessaram ter conspirado para matar todos os sãos, tanto nobres quanto não nobres, e para ter o domínio do mundo inteiro. Em outra crônica, o dominicano Bernard Guy deu mais detalhes. Segundo ele, os leprosos, doentes no corpo e na alma, haviam espalhado pós envenenados nas fontes, nos poços e nos rios, para transmitir a lepra aos sãos e fazê-los adoecer ou morrer. Segundo Guy, eles aspiravam ao domínio das cidades e dos campos, já haviam dividido o poder e os cargos de condes e barões. Se o plano realmente existiu, ele não foi concretizado porque Deus, em sua santíssima bondade, interveio junto às mentes e corações dos papas e reis europeus. Graças à piedade do Senhor, os leprosos conspiradores foram descobertos e queimados. Algumas pessoas que ficaram sabendo dessa conspiração resolveram inclusive agir por conta própria e trancaram as portas das casas dos doentes e atearam fogo para matá-los. Na França, como lembra o próprio Ginzburg, o massacre foi autorizado pelo rei Filipe V no Edito Exarado no dia 21 de junho de 1321. O princípio era o seguinte: todos os leprosos que tivessem confessado a conspiração, espontaneamente ou sob tortura, deveriam ser queimados, exceto as mulheres grávidas, que deveriam ter seus filhos para só depois serem encaminhadas para a fogueira. Obviamente, os bens dos leprosos ficavam sob a custódia de nobres e clérigos. Isso posto, vamos dar um salto na cronologia e passar do medievo para o final do século XIX, especificamente para o ano de 1897, quando foi publicado o livro Os Protocolos dos Sábios de Sião. Esse livro foi produzido na Rússia pela polícia secreta do czar Nicolau II. Ele descrevia um projeto conspiratório judaico para dominar o mundo. Segundo a narrativa, os judeus fariam uso de seu poder econômico para conquistar um país europeu e fazê-lo de exemplo. Através do pânico, intimidariam potenciais inimigos e espalhariam seu regime pelas demais nações europeias. Tudo muito bem engendrado, muito bem articulado. O livro ganhou muita popularidade e foi traduzido para diversos idiomas. Na década de 1920, após vários estudos, mostrou-se que essa teoria da conspiração judaica era uma fraude. Apesar disso, Adolf Hitler aproveitou-se estrategicamente do texto em sua empreitada antissemita. O Ministério da Propaganda do governo nazista citou amplamente para ajudar a justificar a necessidade do extermínio de judeus mais de 10 anos antes da eclosão da Segunda Guerra Mundial. Segundo eles, apesar dos discursos contrários, a conquista do mundo pelos judeus, descoberta pelos russos, ainda estava ativa e medidas drásticas eram necessárias. A continuação dessa história é bem conhecida. Tal como os leprosos, os judeus foram exterminados em massa. Avançando mais um pouco no tempo, foi noticiada recentemente a publicação do livro A Estratégia, o plano dos homossexuais para transformar a sociedade, de autoria do pastor norte-americano Louis Sheldon. O texto foi publicado por uma editora evangélica, cujo dono é Silas Malafaia. Sim, Silas Malafaia, o mesmo que, apesar de ter condenado publicamente as agressões, disse em rede nacional que as pessoas deveriam descer o porrete nesses homossexuais. O mesmo que afirmou que os relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo são a porta de entrada para a pedofilia. O mesmo que espalhou mais de 600 outdoors com dizeres: em favor da família e da preservação da espécie humana, Deus fez macho e fêmea. O livro parece sugerir
que os homossexuais estão fazendo um complô contra a humanidade, com vistas a quê? A dominar o mundo. Em suas 288 páginas, diz reunir as conclusões de 33 anos de análise que o escritor fez sobre os homossexuais. De acordo com a resenha da editora, segundo Lewis, os militantes homossexuais buscam distorcer o pensamento coletivo da sociedade acerca da questão, além de solicitarem privilégios que ultrapassam os direitos dos outros cidadãos. Eles buscariam inverter os valores e mudar as bases de comportamento ao reconhecer como adequado aquilo que o Evangelho prega como ato repulsivo e degradante. Para ter acesso a essa estupidez, o leitor deve desembolsar R$ 33,90. Essa publicação é mais um capítulo da cruzada que Silas Malafaia instituiu contra os homossexuais. Ele lança esse livro em um país em que homens e mulheres são agredidos e mortos pelo simples fato de se relacionarem com pessoas do mesmo sexo, uma questão íntima e que não diz respeito a mais ninguém a não ser a eles próprios. Só na Bahia, estado que lidera o ranking nacional de crimes contra homossexuais, 15 pessoas foram mortas em 2012 por serem ou aparentarem ser homossexuais. A maioria deve ter ouvido falar do caso do estudante José Leonardo, de 22 anos, que foi assassinado por 8 rapazes no momento em que andava abraçado com seu irmão gêmeo. O livro recentemente publicado parece retomar a lógica tanto das crônicas medievais, que justificaram as mortes dos leprosos, quanto dos protocolos de Sião, utilizados por Hitler para sustentar a perseguição aos judeus. As 3 narrativas supõem a existência de uma conspiração absolutamente ficcional que, na verdade, atribuem a determinado grupo um projeto expansionista que está no bojo das intenções não deles, mas de seus detratores. Em todos eles, pessoas foram violentamente assassinadas por serem acusadas de algo que nunca produziram. É preciso insistir. Leprosos foram queimados vivos, judeus mortos em campos de concentração e, atualmente, homossexuais vêm sendo espancados até o fim. Não há dúvida de que fatos históricos são irrepetíveis. De fato, a história não se repete. Em cada tempo, em cada espaço, os detratores buscavam fins particulares e combatiam grupos específicos. Apesar disso, as estratégias foram muito semelhantes, e tão eficazes quanto absurdas, tornaram o passado da humanidade um local de vergonha para os próprios seres humanos. Os fatos históricos não se repetem, mas podem ser bastante inspiradores. Infelizmente, nós não podemos voltar ao passado e impedir a morte dos leprosos. Também não podemos retornar e impedir a morte dos judeus. Mas podemos censurar veementemente as atitudes de Silas Malafaia e buscar meios para que essa empreitada contra a homossexualidade seja pouco eficiente e se esvaia até perder o sentido. Em um mundo que precisa de mais respeito e menos agressões, e mesmo sem reconhecer a santidade de qualquer Deus, encerramos o vídeo com uma passagem bíblica para que Malafaia reflita sobre o quanto ele pode estar longe do cristianismo que ele julga professar. Fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam, pois é nisso que consistem a lei e os profetas. Mateus, capítulo 7, versículo 12.